Nós estamos aqui hoje com o Wagner Dias, que é psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde. Eu me chamo Valéria, sou assistente social aqui do campus de Paraupebas e a gente veio trazer um momento para falar sobre o Janeiro Branco, uma data tão importante e que foi criada no Brasil em 2013 aí pelo psicólogo Leonardo, que já fez movimentação para que em 2014 fossem realizados momentos como esse. Então eu queria perguntar para o Wagner aqui o porquê do mês de janeiro e porquê a cor branca. Obrigado, Valéria. Obrigado pelo convite da UFRA. Bom, o janeiro branco, ele é janeiro e é branco porque as pessoas, geralmente no final do ano, elas fazem planos para renovação, para início de uma nova vida, para correr atrás de outras conquistas, Então é sempre o janeiro é sempre um reinício, um recomeço. E aí a campanha Janeiro Branco aproveita esse momento em que as pessoas estão refletindo sobre a própria vida para que a gente incentive as pessoas a também investirem no cuidado à saúde mental. Que normalmente a saúde mental, por preconceito, por negligência, ela é deixada de lado. Então surgiu lá em Minas Gerais, uma campanha tipicamente brasileira, e o branco é porque é como se fosse uma folha em branco que você fosse iniciar uma escrita, fosse iniciar um desenho, uma pintura, só que é tematizando sua própria vida. Então já existe há algum tempo, e aqui em Paraupebas a gente deu uma conotação mais para a saúde mental do trabalhador em geral. E é importante esse tema, porque aí aborda toda a categoria em geral, Então, tem os discentes, que são trabalhadores, aí os servidores, então ele vai englobar bastante isso. Então, em relação a isso, a saúde mental do trabalhador, eu gostaria que você esclarecesse para a gente quais os diagnósticos para adoecimento mental no trabalho. Quando acende, aquela luzinha, olha, ele pode tá acontecendo já o adoecimento mental. O adoecimento mental do trabalhador, ele é de difícil identificação, porque na verdade, quando você pega por exemplo, um acidente de trabalho, você vê que a pessoa estava trabalhando e ela se acidentou dentro do trabalho. Ou então um tipo de envenenamento com alguma substância, você viu que ela estava trabalhando, como é o caso do DDT, por exemplo, era antigamente. A pessoa estava trabalhando com aquela substância e se intoxicou com a substância. Já a saúde mental, ela é um conjunto de fatores, é uma soma de fatores. Então, às vezes a pessoa vem com problemas familiares, vem com problemas sociais, e o trabalho contribui para aquele adoecimento. Então isso é que a gente chama de nexo causal. Será que o trabalho foi que causou o problema mental do trabalhador, ou ele contribuiu, ou não contribuiu? Então esse é o desafio da gente identificar o adoecimento no trabalho. Mas a gente sabe que o trabalho, ele pode ser um ambiente, pode ser um fator de adoecimento, assim como pode ser um fator de reabilitação também, Porque a gente passa a maior tempo do nosso tempo, dia de semana, no trabalho. Geralmente são 6, 8 horas que se passa no trabalho. E ele pode ser muito adoecedor. Então, geralmente, ele contribui mesmo para o adoecimento. Aí, quais são os momentos de mais gatilhos? A gente sabe muito que existe a questão do assédio moral dentro do trabalho, Então, todas são vertentes que vão causando esse adoecimento, que já pode ter vindo de outros fatores, como você disse, ou aquele pode ser o ponto principal, para criar esse adoecimento. Sim. No trabalho ocorrem muitas violências, o assédio moral, o bullying, até violência física mesmo. Então, isso a gente nem tem dúvida de que isso afeta a saúde mental do trabalhador. Agora, às vezes, como o trabalho é estruturado, ele também pode adoecer. Por exemplo, trabalhos que são, se você trabalha com pessoas muito autoritárias, você não participa das decisões do seu próprio trabalho, ou então você executa trabalhos muito repetitivos,
isso tudo pode contribuir também para o adoecimento mental do trabalhador. E contribui muito, não só a gente vê o caso do Lerdort, né, vê outras doenças que são causadas por trabalhos repetitivos, a gente vê que aquilo dali não é uma violência, mas que é a própria estruturação do trabalho, né? Relações hierárquicas muito verticalizadas. Então, isso são coisas que a gente precisa repensar dentro dos nossos ambientes de trabalho, as nossas relações, porque o que adoece não é só o acontecimento disruptivo, como é a violência, mas também as relações, as micro-relações que a gente estabelece dentro do trabalho. E aí a solução que a gente tem muitas vezes é encaminhar para psicólogo, para assistência social, ou afastar para benefício, com a intenção de reabilitar aquela pessoa. Só que para você reabilitar, quando ele voltar, tem que ter um outro ambiente de trabalho que seja mais acolhedor. Ele vai voltar para o mesmo ambiente que adoeceu a ele. Então é um desafio que a gente se coloca, que é não só de afastar o trabalhador, você acaba culpando o trabalhador pelo adoecimento dele, mas também da gente pensar, esse trabalhador adoeceu por causa das nossas relações, o que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente de trabalho, as relações que a gente estabelece aqui dentro. É muito importante tudo isso mesmo, né? Assim, modificar aquele ambiente, porque senão mais pessoas vão saindo, né? E mais adoecimento vai causando. Aí eu gostaria, Wagner, que você esclarecesse quais os sintomas. Será que eu estou chegando muito triste, estou desanimada para ir ao trabalho? Quando é que a gente pode ligar aquele nosso comportamento ao adoecimento, né? E qual é o momento que a gente fala, olha, chegou a hora que eu tenho que procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo? Como eu falei, a gente passa a maior parte do tempo de vigília dentro do trabalho. Né? Então quem convive com a gente percebe as mudanças. Então pode não ser um sintoma tão evidente assim como um choro, né, como uma mudança repentina de humor. Às vezes são coisas mais sutis. E existe também uma diferença entre gêneros, né? O homem não demonstra de uma outra forma, né, do que a mulher. A mulher tende a falar, né, a expressar mais o sofrimento, e o homem não, ele tende a expressar de uma outra forma, que às vezes é se isolando, às vezes a pessoa começa a abusar mais de bebida ou de outra substância, do álcool ou de outra substância, ou ficar violento, ou ficar mais triste, mas não consegue colocar aquilo em palavras. Então, eu acho que o sinal mais evidente é a dificuldade de produzir da mesma forma que produzia antes, ou de se relacionar da mesma forma que se relacionava antes. Então a gente precisa, absenteísmo, por exemplo, muitas faltas, né? Não chegava atrasado, passa a chegar atrasado também, né? Muitos acidentes de trabalho são provocados por questões relacionadas à saúde mental, por a pessoa não estar dormindo direito, por não estar prestando atenção, por estar chegando ainda de ressaca no trabalho. Então são muitos sinais. E a gente que convive é que precisa estar atento, não só estar atento para apontar, mas também para acolher, né? Para ofertar ajuda, para ofertar cuidado, né? para essa pessoa. Certo, agora já conhecemos um pouco, né, desse alerta e de como podemos identificar nesse adoecimento mental. Eu gostaria que você falasse como prevenir, até mesmo remediar essa situação, né? Eu já tive adoecimento mental, mas agora, como reverter esse quadro? Como não chegar até ele? O que eu posso estar fazendo nesse sentido? A gente cresceu ouvindo aquela frase assim, deixe seus problemas em casa e venha para o trabalho. O que eu acho que até hoje ninguém conseguiu, né? Essa façanha de se livrar dos problemas e deixar guardadinho em casa e vir para o trabalho. A gente precisa compreender que a pessoa, o trabalhador, ele não é só trabalhador, ele é um ser humano antes de tudo, né? E que ele é complexo. Se a gente não conseguir entender essa complexidade do trabalhador, essa complexidade que é do humano mesmo, e que ele traz essa complexidade para dentro do trabalho,
a gente não consegue prevenir os adoecimentos. Então, por o trabalho dar sentido para a vida das pessoas e por a gente passar muito tempo dentro do trabalho, a gente precisa começar a ver o trabalho como um local de produção de saúde também. Né? Se a gente não vê, não tem. A gente vai estar o tempo todo adoecendo as pessoas, e as que chegam novas adoecem também, porque a gente não tem acolhido, né, as demandas humanas de cada trabalhador. Então, de forma prática, a gente poderia ter espaços de escuta, né, espaços de acolhimento, né, fazer o trabalhador participar mais das decisões do próprio trabalho. Muitas vezes a gente faz algo que a gente nem sabe por que a gente está fazendo, a gente só sabe que alguém mandou a gente fazer. Né? A gente não se reconhece no produto do nosso próprio trabalho. E isso tudo é um passo para o sofrimento do trabalhador mesmo. Né? Então, eu acho que a gente normalmente fala de salário. Né? Claro que a gente tem que ter um salário justo, mas a gente tem que ter relações também humanas de qualidade dentro do trabalho. E eu acho que passa muito por aí. A gente precisa superar aquele cuidado que a gente vê em algumas empresas. Não, a gente tem até um psicólogo aqui dentro, né, ou um assistente social, ou os dois, que a gente pode encaminhar o trabalhador. Esse encaminhamento ele é importante para o consultório do psicólogo, mas de uma certa forma ele exclui. De uma certa forma a equipe de trabalho diz: o problema não é nosso, entendeu? É da pessoa, por isso a gente está mandando essa pessoa para um consultório de psicólogo. Né? Então, o trabalho do psicólogo dentro da organização precisa ser de analisar, de intervir dentro da instituição e não apenas individualmente em cada trabalhador, porque se for assim, se for para fazer clínica individual dentro do trabalho, a gente só exclui as pessoas adoecidas. E também a gente perceber que existe um mundo além do trabalho, né? A gente vem ao nosso trabalho, queremos também um local que seja acolhedor, mas também não podemos esquecer da nossa saúde física, né? Dos exercícios físicos, do lazer, que é muito importante. Então, às vezes a gente se prende tanto ali ao trabalho que a gente esquece, né, das outras áreas da nossa vida. Então, eu gostaria de te agradecer muito, Wagner, por esse momento, né? Janeiro Branco se tornou tão importante que ele virou até lei, né? A Lei 14.556, de 25 de abril de 2023. Então, essa é a grande importância, né? O momento de falar sobre saúde mental, prevenção. Eu gostaria de te agradecer imensamente. Você tem contribuído demais com a UFRA, que a gente possa continuar com esse trabalho. Bom, eu que agradeço. Estou à disposição para novos convites. Obrigada.